A maior frustração que o homem pode ter é achar que o seu pênis está encurtando. E apesar de muitas pessoas acreditarem que isso é coisa da cabeça de alguns homens, saiba que é possível sim, existem doenças que podem encurtar seu pênis e algumas de forma irreversível. Então nesse vídeo aqui eu vou te explicar quais são as doenças, quais são as situações que podem levar a um encurtamento verdadeiro, para que você consiga identificar precocemente e buscar ajuda médica o quanto antes. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Eduardo Miranda, sou médico urologista pela USP, com especialização em medicina sexual em Nova York, nos Estados Unidos, e criador do desafio Máquina de Prazer na Hora H. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva agora mesmo, ative as notificações e deixe seu like para fortalecer o meu trabalho. Antes de mais nada, é importante vocês lembrarem que o nosso pênis é constituído basicamente por tecido muscular. E como qualquer músculo do nosso corpo, ele pode contrair e se expandir, o que faz com que o seu pênis pareça uma mola. Quando ele está contraído, ele fica menor no estado flácido, e quando você tem um certo estímulo, o músculo relaxa, se enche de sangue e ele vai atingir o comprimento habitual. Boa parte dos homens, num certo parte da vida, ou quando está num ambiente muito frio, ou quando estão muito estressados, até mesmo os homens que têm disfunção erétil, eles começam a ter uma sensação de contração exagerada do pênis, que na verdade é apenas um falso encurtamento. Ele está apenas excessivamente contraído. Alguns homens, por exemplo, que estão com disfunção erétil não conseguem obter a rigidez máxima. Então eles acham que o pênis encurtou, mas não porque ele realmente perdeu elasticidade, perdeu tecido, mas porque ele não consegue se encher de sangue de forma natural. Outra questão, que aí não é um excesso de contração do músculo, mas um embutimento do pênis. São homens que começam a ganhar peso e começam a engordar. Então, na verdade, as dimensões do seu pênis não diminuem, mas pelo acúmulo de gordura na região genital, ele fica embutido, escondido. Se você fizer as medidas, tanto mole quanto duro, muitas vezes ele está do mesmo tamanho. Então é muito importante que você consiga separar essas condições de uma perda real de comprimento. Inclusive, existem alguns medicamentos, como medicamentos para tratar ansiedade, depressão, ou até medicamentos utilizados para tratar TDAH, como a Ritalina, o Venvance, que são medicamentos derivados anfetamínicos, que de certa forma aumentam o funcionamento da adrenalina no seu cérebro, pode deixar ele também contraídos. Mas mais uma vez, contração do pênis não é encurtamento verdadeiro. Se você for lá esticar o pênis e fizer as medidas, geralmente você vai ver que eles estão do tamanho de sempre. Vamos então falar agora sobre as 3 doenças que podem gerar realmente perda de dimensões. Quando eu falo perda de dimensões, eu falo que você perdeu elasticidade, ou porque você perdeu tecido muscular, ou porque você perdeu elasticidade da túnica albugínea, que é o tecido conjuntivo, como se fosse um couro que faz o revestimento interno do seu pênis. E a primeira doença que pode levar essa situação é a doença de Peyronie, meus amigos. É uma doença que é bem mais comum do que a maioria pensa, que pode acometer até 8 a 9% de todos os homens e que por algum motivo não bem explicado, começa a haver uma deposição de placas de colágeno. É como se fosse um tecido cicatricial na túnica de revestimento interno que faz com que haja uma diminuição da elasticidade. Geralmente essa diminuição de elasticidade, por ser assimétrica, ela é acompanhada também de deformidades penianas. As mais comuns são as curvaturas. Então se o pênis ele tem uma face superior e uma face inferior, se houver um acúmulo preferencial dessas placas na região superior, na hora que o pênis for se esticar, vai ter um lado mais curto que o outro. Na hora que o sangue for empurrar o tecido, vai acabar gerando ali uma deformidade. Além disso, ele pode afinar, Quando eu falo doença de Peyronie e deformidade, não são apenas as curvaturas, mas pode ser também os afinamentos, como aquele afinamento em ampulheta. E meus amigos, e muitas vezes a única manifestação da doença de Peyronie é o encurtamento. Então, se as placas se colocarem de forma homogênea nas duas faces do pênis, ele pode simplesmente se apresentar como um encurtamento e que muitas vezes é menosprezado pelos médicos. Você vai lá achar que ele está engordando, vai dizer que é coisa da cabeça dele. Como você, muitas vezes, o médico que está avaliando não viu o seu pênis antes, ele muitas vezes vai achar que o tamanho está normal e que não é uma coisa verdadeira que você está passando. Só que nesses casos você pode identificar a doença de Peyronie, não pelo comprimento, já que o médico não tem um comprimento anterior para se comparar, mas pelo relato do paciente e pela diminuição de elasticidade. Então, durante o exame físico, o médico vai, ao puxar o seu pênis, fazer um esticamento para fazer as medidas, ele vai sentir que há uma certa retração e é assim que a gente pode dar o diagnóstico de doença de Peyronie. Quando você está com a doença de Peyronie,
A reversão ela é mais complicada, porque as doenças fibróticas, as doenças em que há um depósito maior de colágeno no pênis, são de mais difícil tratamento, né? A medicina não encontrou ainda uma causa capaz de reverter completamente esse quadro. Mas certamente os tratamentos de tração, que é você manter o seu pênis esticado, na tentativa de melhorar a elasticidade da túnica, linearizar ali as fibras de colágeno que estão depositadas nas placas, é uma das maneiras que pode ajudar você a recuperar até 1,5 cm, no máximo 2 centímetros de comprimento, mas geralmente após horas e horas por dia de tratamento de tração ao longo de pelo menos 6 meses. Algumas cirurgias podem eventualmente corrigir as tortuosidades, mas para realmente recuperar a parte do tamanho que foi perdido, são necessárias cirurgias mais complexas, que envolvem colocação de próteses e técnicas de expansão. A segunda doença que pode causar um encurtamento verdadeiro do pênis são as doenças neurológicas, particularmente a disfunção erétil neurogênica, que é quando o sujeito, por algum motivo, perdeu o funcionamento do músculo, do nervo que vai levar a função do músculo dentro do pênis. Isso é muito comum em homens que fazem cirurgia radical da próstata, uma prostatectomia radical, que ao se retirar a glândula por um caso de câncer, por exemplo, você vai ter um machucado nesse nervo. E o pênis denervado, ele tende a sofrer um encurtamento por atrofia da musculatura. Acontece também em pacientes, por exemplo, que tiveram AVC no membro superior, no braço. Se o sujeito não tem mais a inervação do braço por um problema no cérebro, o que acontece? Vocês costumam ver que o membro do homem tende a sofrer uma atrofia. Isso também acontece no pênis. Só que o processo não é bem atrofia, do termo técnico, é uma substituição desse músculo, que é elástico, por um tecido também de colágeno, é uma colagenização do tecido erétil, que também diminui a elasticidade e pode encurtar o pênis. Isso geralmente também está associado à disfunção mais grave e a reversibilidade é muito mais complicada. Geralmente, para que você recupere o tamanho perdido, também é necessário colocar uma prótese para tratar a disfunção erétil, associada a técnicas de expansão para recuperar a elasticidade e a expansibilidade dos tecidos que foram perdidos. Nesse caso, em que você tem uma cirurgia de próstata ou até outra doença neurológica como o próprio diabetes, a melhor maneira de você abordar esse problema é a prevenção, meus amigos. Então, no momento que você faz a cirurgia de próstata, você tem que a todo custo tentar manter a oxigenação, manter ereções regulares, usar medicamentos como tadalafila e sildenafila para tentar preservar o músculo, impedir que ele seja substituído por colágeno e haja um encurtamento. Mas caso você já tenha esse problema, tem que procurar um especialista para ver a questão da colocação de próteses, eventualmente tração pode ajudar um pouco, mas para você ter ele duro e do tamanho de antes, geralmente realmente as próteses são necessárias. Então nesse caso, meu amigo, você tem que se antecipar. Se você vai fazer uma cirurgia de próstata, converse com o seu médico sobre estratégias para minimizar essa colagenização, para minimizar essa perda de tamanho que pode acontecer pela falta de inervação do pênis. E a terceira e última situação, meus amigos, que leva ao encurtamento real do pênis é a deficiência de testosterona. Então a gente precisa de testosterona para que o músculo interno do pênis mantenha essa elasticidade, mantenha essa saúde. Se você tiver uma perda progressiva da sua testosterona ao longo do tempo, isso contribui para uma atrofia progressiva no membro. Isso é ainda mais claro e mais evidente em homens que fazem tratamento para câncer de próstata com castração química ou cirúrgica. Ou seja, quando você pega ali a testosterona do sujeito que deveria estar acima de 300, você dá um medicamento ou até mesmo tem que fazer uma retirada dos testículos do homem para que essa testosterona vá para níveis abaixo de 50. Isso vai ajudar a controlar a doença, o câncer de próstata. Porém, em contrapartida, tende a haver um encurtamento muito rápido do pênis. Se esse for o caso, se você precisar passar por isso, também converse com o seu médico sobre possibilidades de manter a oxigenação do pênis. É claro que sem testosterona, esse processo eu diria que ele é invariavelmente inevitável, mas para tentar minimizar isso, você pode trabalhar com injeções intracavernosas e estratégias de uso de medicamentos como os inibidores da fosfodiesterase, tadalafila e sildenafila também para tentar prevenir esse processo. Meus amigos, espero que esse vídeo tenha servido de alerta sobre as doenças reais que podem encurtar o pênis. Todas as outras são geralmente situações aparentes e que são eventualmente reversíveis. Se for um medicamento e você suspender, ele volta ao normal. Se você tiver obeso e emagrecer, ele volta ao normal. Se for uma disfunção erétil mais simples e tratável, você recuperar a ereção do sujeito, ele volta ao normal.
Nessas condições, nessas doenças verdadeiras, você precisa de um cuidado um pouco mais direcionado, muitas vezes tratamentos com medicamentos e tração para minimizar os efeitos negativos. O meu grande abraço para vocês. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva agora mesmo e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos novos vídeos. Meu grande abraço e até o próximo.